Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é o Nada Trivial, quinta-feira, dia do nosso quadro Turma do Fundão, quando a gente fala de neurociência aplicada à educação. E hoje ainda estamos em férias escolares, mas já já voltam as crianças, voltam os pais das crianças, depois das férias, e você, como professor, precisa ter uma visão mais ampla sobre como esta relação entre as crianças e a sua parentalidade, né? Pai, mãe, cuidadores, avós, se relacionam e como que você, a partir desse conhecimento de neurociência, pode edificar uma conversa que vai agregar mais valor a essa necessidade, né? A gente vai nas redes sociais tem visto muita gente falando de neurociência e parentalidade. Eu fiquei bastante surpresa, porque a pessoa que mais tem seguidores nesse capítulo que a gente vê aqui no Brasil, eu não vou citar nomes, que eu odeio fazer isso, fez um relato esses dias dizendo que começou a estudar neurociência em 2019. Isso me surpreende um pouco, sabe, gente? Porque não é que as pessoas não consigam, obviamente, se apropriar de um conhecimento num tempo relativamente curto e tal. Mas a pessoa fala com tanta propriedade, né? E fala com tanta certeza. E diz que tem uma regra, que tem a solução para tudo. Então, eu quero justamente fugir desse lugar. Eu não quero dizer para você que a gente conhece neurociência, então a gente tem um conselho para dar para o pai, para dar para a mãe, para dar para a avó, para dar para o cuidador, que é matador e que vai acabar com todos os problemas. Eu quero sair desse lugar. Eu espero que você saia também. Mas algumas coisas que a gente pode considerar que podem ajudar esta família a compreender esta relação e trazer justamente elementos sobre o funcionamento cerebral, sobre o desenvolvimento cerebral, sobre comportamento, sobre intencionalidade da criança, porque muitas vezes a gente acha que a criança tem intenções maquiavélicas e por isso mesmo fica atribuindo a ela valores, né, na relação, mas não é que ela não tenha intenções, ela tem, muito pelo contrário, ela tem muitas intenções, só que a maior parte dessas intenções, inclusive, estão operando na inconsciência da criança. Então, são esses elementos que você como professor, você como professora, você como coordenador, como diretor de escola, ou até mesmo como um acompanhante, né, um psicopedagogo que acompanha crianças, pode ter uma conversa mais de pé de orelha com esse pai, com essa mãe, para fazer com que o seu ano de 2024 tenha mais resultados e menos conflitos, né? O fato é que a maior parte dos pais, né, dos cuidadores, eles têm lá o seu conjunto de regras que estão muito ligadas a um senso comum, né? Tem muito a ver com como foram educados, como receberam muitas vezes estímulos, o tipo de provocação, o tipo de vivência que tiveram. Então a gente vê muita gente falando assim, qual é o problema de dar uns tapas, porque eu apanhei, não estou aqui, não virei um assassino, não sou um psicopata, né? Advogando, inclusive, pelas suas próprias experiências. Mas há elementos interessantes da gente considerar aqui, né? Primeiro deles, né? Não existe um fato isolado. Não existe uma criança que apanha quando faz alguma coisa errada. Existe uma cultura de uma sociedade que pratica ou não pratica aquilo. Então, eu não estou dizendo que é errado ou certo bater. O fato é que, quando você está num momento social em que ninguém mais bate, só você bate, isso é mais problema do que quando todo mundo educa de uma determinada forma usando o mesmo código. Porque, obviamente, as crianças se comparam, elas analisam as vidas e relações que os outros têm com os seus pais, ela analisa a relação que aparece na novela, ela analisa a relação que aparece no joguinho de videogame, ela analisa e se compara com todas as oportunidades e circunstâncias que ela vê. Então, não é só uma questão do que se faz, mas é o tempo e o espaço em que essa coisa acontece. É o tempo e o espaço que essa coisa é feita. E quando a gente sai um pouco desse lugar de ter um consenso de comunidade, a criança que tem um tratamento diferente, ela vai se colocando num lugar de tentar compreender por que ela é quem apanha, ela que é cobrada, por que é ela quem tem uma mãe que se exaspera, que sofre mais castigos, né?
não estou dizendo que as famílias não podem tomar decisões, mas as famílias também precisam entender o tempo em que elas estão inseridas e os hábitos e costumes que estão sendo propagados naquele momento. Porque nós vivemos em sociedade. É impossível isolar uma criança das relações sociais e das comparações e dos modelos e das vivências que ela pode ter. Então, tá aí um primeiro aspecto que você como pai, primeiro aspecto que você como professor pode começar a pensar. Como dizer para os pais, como dizer para os cuidadores que nós fazemos parte de uma comunidade e que nós acertamos de forma comunitária alguns códigos, alguns acordos e que a gente procura seguir. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estudei em uma escola chamada Escola Rudolf Steiner de São Paulo, uma escola Waldorf. Mas eu não fiz a escola Waldorf desde pequenininha. Eu entrei na escola Waldorf já no ensino médio, né? Então, eu não fiz a minha alfabetização, nem a minha educação infantil, nem os primeiros anos de educação dentro de uma pedagogia Waldorf. Mas eu sei, por exemplo, que as crianças que vivem dentro de uma comunidade Waldorf são provocadas, são estimuladas a não consumirem telas, a não consumirem televisão, a não consumirem, né, esse tipo de estímulo que já é compreendido pela pedagogia Waldorf muito antes das redes sociais como um fator que atrapalha o aprendizado das crianças. Mas, muito bem. Você pode colocar uma criança para estudar numa escola Waldorf se você não concordar com essa premissa? Você pode, mas você deve? Não. E eu vou te explicar por quê. Porque essa criança que assiste TV, que não segue o mesmo preceito daquele grupo, daquela comunidade, ela está isolada. Ainda que ela possa se sentir no primeiro momento beneficiada, porque ela pode ver TV, olha como o tiro pode sair pela culatra. Se em dado momento ela ouvir que não assistir TV é um recurso que se usa para que essa criança possa se desenvolver mais e para ser melhor cuidada e melhor protegida de algumas coisas, o que essa criança imediatamente vai articular? Provavelmente eu não sou amada o suficiente para ser cuidada porque meus pais me deixam ver TV. Olha que loucura, como que as coisas podem dar nós e darem voltas e a gente desconsiderar. Então, esse aqui é um primeiro ensinamento que a gente pode retirar da neurociência e aplicar à pedagogia, e aplicar à educação, e a mais, a parentalidade, que é as famílias entenderem qual é o entorno no qual elas estão inseridas, qual é o grupo social que elas estão inseridas, com que crianças e com que famílias os seus filhos se relacionam, para que, se você for se antagonizar àquilo, que você traga aquilo para uma discussão, que você possa debater aquele aspecto com o seu filho e não simplesmente determinar um regramento. E aqui, então, já vamos emendar com uma segunda ideia que você, como professor, pode levar para uma discussão com esses pais, que é qual o valor de se estabelecer aprendizados e educação através de regramentos, através de normas com castigos. Qual é o tempo de duração desses ensinamentos? Será que eles têm uma durabilidade alta ou vai virar a curva da puberdade e esse regramento vai descer pelo ralo? E não é porque ele vai te desrespeitar, mas é porque ele começa a entender que a barganha que era a punição pode já não fazer mais muito sentido. Ficar sem o celular, ok, fica com o celular aí, se eu puder fazer aquilo que eu quero, né? E a gente começa a perceber, se você já teve a oportunidade de se relacionar com o adolescente, você sabe disso. Ele começa a questionar e começa a fazer cálculos se realmente vale a pena seguir aquele regramento, se a punição associada vale a pena. E imagina que à medida que essa adolescência vai seguindo e vai chegando a uma fase de jovem adulto, nenhum desses regramentos podem ter o valor que você considerava ter. Então, é muito melhor educar conscientizando, estruturando um pensamento, permitindo, inclusive, que essa criança experimente o erro, obviamente de forma segura, para que ela possa, ela própria, compreender os desdobramentos de uma atitude que não seja melhor, né? E, por último, um terceiro elemento aqui que você pode levar de neurociência para parentalidade é o afeto. E não é um afeto que é barganhado, que eu dou porque você foi bonzinho, é um afeto de graça, é um afeto fácil, é um afeto solto, que faça essa criança não precisar barganhar por afeto e também não se infligir, não se
como é que a gente pode falar, né? Não colocar sobre si ali uma condição de ter que fazer coisas para conseguir ser amada. Então, leve esses 3 pilares aqui do processo de neurociência aplicada à parentalidade, ainda que, na maior parte das vezes, as pessoas fiquem repetindo a exaustão que o que a neurociência ensina é estimular precocemente, estimular com ênfase. Calma, não é por aí. Existem coisas muito mais essenciais que estão diretamente ligadas à forma como o nosso cérebro funciona, acumula experiências e toma decisões que podem ajudar bastante esses pais a compreenderem melhor o processo de desenvolvimento dos seus filhos. E você, como professor, pode servir como esse interlocutor que traz a provocação, não também através do regramento, mas que propõe a esse pai, propõe a essa mãe, propõe a esse cuidador um raciocínio pautado em neurociência para que a gente possa chegar a um procedimento, a um modelo de educação que fuja do senso comum e entregue genuíno valor para a felicidade das nossas crianças. Porque, no fundo, é sobre isso, né? Eu sei, não é nada trivial, mas se fosse, não ia ter a menor graça e também não ia estar aqui. Então, se você gostou, deixa de curtir, de compartilhar com os seus colegas professores, convidar mais gente para se juntar a gente aqui na Turma do Fundão e prestigiar esse canal que é feito por tantas pessoas, tantos apoios que eu tenho na produção de conteúdo, na produção do vídeo, na produção até do meu make, do meu cabelo, muita gente me ajuda aqui. Então, com você curtindo e você compartilhando, você vai estar ajudando todas essas pessoas que estão aqui por trás, que estão aparecendo aqui nos créditos. E se você achar que pode fazer mais, que pode patrocinar a gente, que pode estar ao lado da gente aqui com a sua marca, com o seu negócio, que tem a ver com o que a gente fala, com o que a gente acredita, não deixe de pensar nisso para 2024 e se associar aqui a gente, ou à Turma do Fundão, ou ao Nada Trivial como um todo. E você já sabe, eu te espero no próximo. Um abraço.